Você não quer ser dono do Brasil, mandar na caralha toda? Aprender a bater palminha, caralho. Então. Tá na hora que entrar a voz do Brasil, você ó... Renan Santos do MBL. Pode dizer que você é o dono do MBL? Não. Inclusive, assim, existem muitas suspeitas sobre o meu papel de iminência parda, o cara que manda e tal, mas não é real. Assim, quem tá no MBL, tá no dia a dia, sabe que é uma coisa meio colegiada. No popular, tu é um dos pica, é isso? É um dos pica. Ok. Qual é o teu time? São Paulo. Tamo junto. Vambora. Merda do cara. Mas tamo junto na merda, que é aquela coisa boa. Quem tá junto, quem come merda junto, quando a coisa estiver bem, a gente Sim, volta. mas eu não aguento mais comer merda, cara. Já não cabe mais, pelo amor de Deus, que horas vem a sobremesa? Então, tá ruim. Puta que me pariu. E a gente ficou muito soberano na década passada, né? Muito, não, eu tô soberano. Agora, ninguém dá bola pra gente. Tá difícil pra nós. Foi. Qual a melhor coisa que o MBL já fez? Puta que pariu, cara. A melhor coisa que o MBL já fez... O MBL criou uma linguagem política nova para a direita. E é uma coisa muito única, muito específica. E a pior? Pior coisa? Isso foi uma coisa que a gente deu... O maior erro que vocês cometeram, porque errar não necessariamente... O maior erro foi em 2017, quando a gente começou a tratar a treta política como fim em si mesmo. Se eu tretar por tretar, vai dar audiência, dando audiência, todo mundo vai falar, eu vou manter minha roda girando, porque 2017 era um ano que eu tava com muita raiva, não só eu, boa parte da galera tava com raiva porque a gente derrubou o PT e tal. Todo mundo fala, pô, o MBL tem muita grana. Não tem, empresariado que doava pra gente, na época do impeachment, largou a gente na mão. A gente tinha que vender o almoço pra pagar a janta, que é uma coisa que eu já tinha sofrido quando era empresário. E ficava com raiva. Então tretava pra manter a roda girando. E eu acho que ali a gente perdeu a mão várias vezes. Vou até pular uma pergunta e chegar nessa. Então foi isso que você quis dizer com transformamos a política em espetáculo? Sim. Isso é literalmente... Porque assim, se eu vou pegar a história do MBL, a gente tem um funkeiro, que é o Pedro, né, era do bonde do rolê. Eu não era exatamente da parte de espetáculo, política, mas o que eu lia, falava assim, olha, política vai se tornar um entretenimento. Meu irmão vem da parte do audiovisual, do cinema. Então a gente tinha a ideia exatamente de vender as ideias que a gente tinha como espetáculo para as pessoas. E o tempo todo tem que espetacularizar, tem que ser divertido, porque política é chato pra caramba, e política no Brasil é feito pra não ser compreendido. É igual decisão de juiz e letra de médico. Letra de médico, decisão de juiz é pra ninguém entender. E decisão de juiz eu realmente nunca consegui. Você olha lá, você é um despacho do Toffoli, vem cá que vai participar. Deixa ela aqui. Participa da entrevista. Que bom. Por que caralhos o Temer estava no Congresso do MBL? Primeiro assim, a gente fez o Temer não foi lá, olá, eu sou o Temer, e a gente, Ave Temer e tal. Era o Temer sendo sabatinado pela Vera Magalhães, a gente sabe que a Vera Magalhães é crica, e deu treta lá entre Temer e Vera. Pelo Carlos Andreasa, pelo Fux do Estadão e pelo Fábio Zanini da Folha. Ele foi sabatinado, ele não palestrou pro público. Foi uma entrevista. Foi uma entrevista, foi tipo um Roda Viva para quem participou do Congresso. Então ele não palestrou, não respondeu pergunta da galera. O que ele fez, obviamente assim, que chegaram a comentar, ele tentou ganhar a galera ali no meio da entrevista. Então fizeram uma das perguntas para ele ali sobre o fato dele ter dito numa entrevista no Roda Viva que o impeachment foi golpe. Ele se enganou ali, não foi golpe. Inclusive viu o filme aí de vocês do MBL, muito bom. É lógico, o cara tá jogando ali. Apoia ele, de alguma maneira apoia o não golpe. Né? Exato, então assim, ele na prática ele precisava ganhar a plateia. Mas não foi, novamente, o Temer dando aulas pra gente, foi um Roda Viva com alguns dos melhores jornalistas do Brasil ali. Mas eu vou ter que te fuder mais um pouquinho agora nessa história, porque é o seguinte, se fosse o Lula, você levaria? Eu convidei. A gente convidou todo mundo. Convidou a Dilma, convidamos o Lula, convidamos o Collor, convidamos o Sarney. Tá faltando alguém, talvez. Só não o Bolsonaro, que é a atual presidente. Então que a ideia é um painel de ex-presidentes. Então não vou te fuder, porque a minha pergunta era se só podia se for bandido de direita, bandido de esquerda. Se você convidou todo mundo, pode qualquer bandido. Pode botar qualquer bandido. Aqui, vocês apoiaram o Bolsonaro no segundo turno. Hoje já são quase oposição ao Bolsonaro. Não sei se dá pra dizer isso, tá? Não, é porque o próprio Bolsonaro é oposição ao Bolsonaro. Ok. A gente defende mais do que o Bolsonaro defendia na campanha do que ele hoje. É uma visão. E isso irrita os bolsonaristas que assim como do lado da esquerda, do lado da direita também se criou um fã-clube. Que é uma novidade, né? Não existia isso do lado da direita e se criou um fã-clube pro Bolsonaro e tal. Apesar disso, eu devo lembrar
as pessoas que estão assistindo que na entrevista que eu fiz com o Kim Kataguiri antes da eleição, o Kim já dizia aqui no próprio canal, a entrevista tá aí, o link aí para vocês verem, que ele achava que o Bolsonaro não faria um bom governo, que ele não tinha descolação política, ele falou articulação política, e ele usou um outro termo para falar que o Bolsonaro não conseguiria fazer a coisa dar certo. Então não é uma novidade que vocês tenham críticas ao Bolsonaro, não é justa essa parte. Em que momento que se deu aquele racha para vocês realmente olharem e falar, não é isso? Porque vocês no segundo turno vocês abraçaram. Eu vou abraçamos pra valer. Sim, eu vi. Por isso fomos fazer campanha no Nordeste, a gente não tinha obrigação nenhuma. Sim. Só entender, os Bolsonaro, quando tentaram roubar a marca do MBL, o Frota tentou roubar, os caras deram uma força pro Frota. Os caras jogavam junto. Então assim, a gente tem treta e mal-estar na relação com eles há muito tempo. O que acontece é que, beleza, segundo turno estão enfrentando o PT, vai Bolsonaro, tava com o Paulo Guedes, não tinha ainda o anúncio do Moro à época, ela falou, vai ter um Paulo Guedes lá, estão enfrentando o PT, vamos que vamos. Agora, só que a gente sempre fala, a gente vai ter que meio que empurrar esse governo ladeira acima, todo mundo, o Brasil vai ter que empurrar o governo ladeira acima, porque o Bolsonaro tem as deficiências que só quem acompanha a política lá em Brasília minimamente sabe. É um deputado que nunca aprovou nada de útil. Por exemplo, todo mundo fala, não, mas o que ele fazia? Nada. Eu fui do comitê do impeachment. Tá, na época do impeachment a gente precisava ter as ruas, tinha as manifestações, mas cara, manifestação sozinha não resolve nada. Não resolve. Manifestação com articulação, você faz o que você quiser. Se você tem uma articulação boa lá dentro, tem povo na rua, cara, você transforma um país. Na época, quando a gente começou a construir o comitê do impeachment, tinha reunião todo dia, setores da economia, deputado, movimentos. Ele nunca foi nas reuniões. Ele nunca, vou virar esse voto aqui, me vou ajudar, posso gravar um vídeo. Então, nunca houve um agradecimento ou um contato por vocês terem feito essa campanha para ele? Não, logo em seguida a gente já começou a ser alvo de ataque deles. Ele entrou e já saiu para... Não especificamente ele, porque eu acho honestamente que ele é meio alheio a tudo isso. Mas os filhos têm uma animosidade com a gente muito grande. Você tem essa mesma impressão que eu, né? De que o Bolsonaro, ele nem deve entrar nas redes sociais. Tudo que ele é feito pela rede social são os filhos que estão fazendo e ele não está exatamente a par da... Exato, ele recebe as coisas ali. O que eu acho que tem o que é o problema dele. Ele sabe que acontecem linchamentos, ele sabe que certas figuras são destruídas, ele sabe o que acontece e ele não faz nada pra mudar. Nesse ponto não dá pra chamar ele de inimputável, senão a gente vai começar a falar que é igual o Lula. Não, ele não sabia, veja... Ele sabe o que é feito. Sim. Entendeu? Ele sabe o que rola e ele permite. Então esse é um problema. Agora, falar, ele tá a par ou ele lidera ataques contra a figura A, B ou C, eu acho que não. Você acha que é uma relação assim, como os filhos cuidando da internet fizeram ele ser eleito sem televisão e contra a Rede Globo e mídia? Sim. Ele deve ter, não necessariamente uma dívida, mas eu confio nesses moleques. Total. E o fato de ser ele sabe o que eles estão fazendo. Exato. E o fato de ser a família dele, e a família dele tá fazendo algo tão histórico, tão grande, ele vai bancar isso, ele vai comprar. E o problema de vocês é com os filhos, não com ele. Especificamente assim, eu nunca tive nada com ele. Eu já conversei com ele algumas poucas vezes no Congresso, já dormi no apartamento dele em 2015, né? Juntos? Ô, Bolsonaro? Não, um moleque... Que é isso aí, Bolsonaro? Foi uma viadagem lá. Tem uma foto até famosa que tá a gente, uns 5 moleques dormindo lá, um menino nosso dormindo, inclusive com o Eduardo. Mas assim, a gente se tratava bem, a relação era bacana. Sim. Só que como desde aquela época a gente não aderiu ao projeto deles, sempre foi meio que, então esses caras são adversários. E vocês, no final das contas, vocês não são fechamento de ninguém, né? Cara, a gente não é fechamento nem com a gente mesmo, mexe, a gente tá se tapeando. Vocês vão conforme tal que vocês acham no momento. Sim. E tal. O MBL é como se, a gente se trata como se fosse uma banda quase. A gente é meio, cara, não vou abaixar a cabeça, um espírito meio punk. E vocês discordam muito internamente? Sim. Cara, existem, me cita um exemplo de alguma coisa que vocês quase fizeram. Vamos acampar na frente da casa, vamos prédio do Lula, botar a gente não deixar sair. Tinha uma turma na época do impeachment, 2015, 2016, com ideias meio loucas. Nunca ideia maluca, nunca tipo, vou derrubar o governo. Eu vi o documentário, você não bate bem nas coisas. Você não é bom da cabeça. Sim, mas a gente sempre estava ali no limiar ali. E meu irmão sempre foi muito frio, meu irmão sempre parou. O Alexandre sempre parou, eu com ideias ruins. O Kim, ele sempre foi o cara... Sempre. O Kim, e você é o louquinho da aldeia. Eu sou retardado. Meu irmão, ele tem uma fama assim, Renan frio, calculista aqui. Não, você é meio eu sou retardado. O meu irmão é frio, o Kim é frio. O Arthur não é muito frio, não. Não, o Kim é... Quem é, mano, robozinho. Quem não bate bem na cabeça é eu, o Pedro, que é o funkeiro, e o Holiday. E os que batem bem na cabeça é o meu irmão e o Kim. Michael, o MBL surgiu como um movimento apartidário. Né? Elegeu diversos deputados, não através da sigla MBL, para quem não sabe, o MBL não é um partido político.
e desculpa a linguagem leiga, porque como eu sou leigo em política e a entrevista vai para um público que também não é especialista, se eu me aprofundar muito, se eu chegar no teu nível de discussão política, eu mesmo me perco. Então, eu vou ficar na minha mediocridade política muita aqui. gente confunde, muita gente acha que, tipo, é uma sigla, MBL, é um partido. Várias pessoas falam assim, cara, vocês tinham que sair. Ele fala para Arthur, saia do MBL e vá para o partido do Bolsonaro. O que tem a ver uma coisa com outra? Mas enfim. O MBL é um movimento. Aliás, o M é movimento, né, cacete? E aí vocês colocaram algumas pessoas que conseguiram e tal. Hoje, algumas pessoas se dizem frustradas com o MBL em relação ao posicionamento do Bolsonaro. O Gabriel, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, que era um nome conhecido aqui no Rio, acabou de deixar e tal, porque vocês mudaram algumas coisas, etc. Vocês deixaram de ser o que vocês prometeram no começo? Vocês mudaram? Ou essas pessoas se radicalizaram nessa guerra? E aí não permitem que vocês critiquem o lado que você... É que o ponto, a postura que a gente resolveu adotar esse ano, quando a gente começou a olhar, e isso até volta com uma pergunta que você tinha feito que eu acabei não respondendo, o que foi o momento de ruptura? Quando a gente começou a perceber que tinha um acordão com o Toffoli para salvar o governo. E quando a gente começou a perceber também que o governo adotou uma linha populista e de ficar deslegitimando a ideia de política. Você está falando do Queiroz? Caso Queiroz, claro. O caso Queiroz ali é o seguinte, quem não percebe que por conta do caso Queiroz houve um acordão, houve um despacho do Toffoli, tá lá, o Toffoli deu despacho salvando o Flávio, um monte de corrupto, e dali em diante toda a relação do Bolsonaro com o Toffoli, toda a relação dele com o Congresso, toda a relação com a Lava Jato mudou. Cara, é igual o petista que fala que não tem nada, não teve prova. Tem treta lá. E a gente tinha que escolher, porque a posição do MBL é muito difícil. A gente foi criado dentro do campo da direita, a gente foi um dos pais dessa nova direita, e a gente falou, a gente vai perder público. A gente perdeu muito público. Por bater no Bolsonaro. Por bater no Bolsonaro, e muito. Porque você bateu na vitória recente da direita. Exato. E as pessoas, elas, cara, é tipo clubismo. Sim. Tipo, caralho, eu sou do lado de cá, o lado verde e amarelo, eu não tô entendendo o que vocês estão falando. Por que vocês estão fazendo isso? Só que a gente olha daqui 10 anos, 15 anos. Vai doer um pouco agora, mas eu não estou preocupado com amanhã. E as pessoas estão imediatistas. Então, deixa a gente resolveu adotar esse caminho. Algumas pessoas não concordam, acho justo. E acho justo quem saia fala, não concordo, vou tocar minha vida. Acho demais, desejo sorte. O documentário foi uma resposta do nível do documentário do Netflix? Cara, eu acho que foi melhor que o documentário. Eu assisti os dois. Aliás, o Netflix vai botar o seu documentário no ar? Não vai, mas acho que vai, assim... É um erro deles grande, porque vai pra Amazon nosso. Não, eu acho um erro porque você tem que colocar os dois lados, né? Você colocar só um é uma coisa um pouco... Rica, assim, se você for pensar que... Como é o nome da menina? Eu esqueci. A Petra. A narrativa que a Petra coloca é a mesma narrativa daquela série O Mecanismo da segunda temporada. Que é o seguinte, ela fala que o impeachment, no fundo, foi o Aécio, e é sempre a figura da Aécio, principalmente quando os caras não superam o Aécio e o PSDB. Eles atrelam o Aécio como se todo mundo de direita gostasse do Aécio. Eu nunca vi um Aécio livre, eu nunca vi uma campanha. Eu nunca vi um fã do Aécio. Eu quero que o Aécio se foda. Vai tomar no cu, o Aécio, pau no cu dele. E o que acontece? Eles ficaram atrelando uma tese que o Aécio e o PMDB se juntaram, grandes forças poderosas, e tiraram o PT, que cometeu lá um ou outro erro. É sempre assim, teve alguns erros, né? Isso é normal, ninguém é perfeito. Alguns bilhões da Petrobras, outro no BNDES, outro em Furnas, outro ali. Foi botar 750 bilhões, mas é uma bobagem. Detalhe, e quem não erra nessa vida? Quem é que nunca roubou 700 bilhões? Tipo, outro dia foi uma fila no banco. Imagina. Acontece. Porra, tem prova? Renan livre, foda-se. E aí o que rolou? A tese que foi construída, eles gastaram 15 milhões, se não me engano, no mecanismo, coisa assim. E a tese era essa. O da Petra, a mesma tese. Você achou que o mecanismo virou da primeira para a segunda temporada? Total, mas acho que era plano do Padilha, ele sempre vira, né? O Tropa de Elite 1 com 2. Ele segura o esquerdismo no primeiro momento, no segundo ele fala, não aguento mais, dane-se, não quero saber. Você também acha, né? O que rolou? O mecanismo com o Democracia em Vertigem é a mesma tese, e é uma tese muito da canalha, porque ela tira o povo da conta. E assim, tirar o povo da conta é exatamente o que toda elite política midiática fez a todo tempo, a todo custo, e é uma forma de falsificar a política. E eles falsificaram a história no documentário da Petra. É tecnicamente muito bem feito. Eu gostei. Tecnicamente. Eu só achei que a Petra tá muito emotiva ali, né? Ela tá levando muito pro lado de, nossa, tiraram a minha esperança. Parecia a menina lá da ONU lá. Democracia, a Greta Thunberg. Minha democracia acabou. Porra, o cara roubou, cara, não é? Mas foi um esquema pra ganhar dinheiro, não foi uma sacanagem, não foi um acidente da Chape. Eu sou um Zé Ruela de classe média,
minha família da Moca e tal. Eu não tive muito contato ao longo da minha vida com a elite. Só fui conhecer pessoas da elite conforme eu chego na política. E a ideia de corrupção para a elite é uma ideia muito particular. Porque a elite é patrimonialista e patrimonialismo, a ideia é o privado é dono do público. Ou seja, eu me apropriar de uma grana aqui dentro do meu projeto público, isso não é tão problema. A Andrade Gutierrez, que é a empresa da família da Petra, pô, peguei um contrato aqui, dei uma propina ali, isso não é muito problema, é tipo parte do jogo. Tipo, pra fazer omelete tem que quebrar os ovos ali e eles têm que cuidar para que a democracia esteja muito sólida. Eles acham que ele tem essa missão, é uma perspectiva muito arrogante. Então toda a perspectiva deles é elitista e é uma perspectiva que, não, povo, esse é um detalhe. Tanto que não aparece, né? O povo não existe nem no mecanismo, nem no filme da Petra. A Petra chama muito pra ela, né? Sim. O meu sonho destruído, a minha... Né? Sim. Como se a perspectiva... E ela quase universaliza a perspectiva dela. O nosso doc, ele não universaliza a perspectiva nenhuma. A gente também não se propõe assim, a história definitiva. Não. É a história nossa, porque a gente filmou daquele jeito, com aquela câmera vagabunda, e deu o nosso ritmo, com as nossas cores, e a perspectiva de fazer a pessoa sentir do nosso lado como é que é aquela aventura. E agora você está no Rio de Janeiro para lançar o livro. Sim. Como um E grupo o que tem nesse livro? Cara, o livro, ele quem assistiu o filme vai entender que o filme é em primeira pessoa. Nossa, é narrado pelos diretores. O livro é narrado em primeira pessoa por mim, pelo Kim, e você que é um cara que escreve bem, você vai entender. Não tivemos ghostwriter. É a gente que escreveu. Isso é legal. Então, assim, você vai assim, quando você vê um capítulo que é o Kim que escreve, caralho, é o Kim, tá lá referências a jogos de videogame e desenhos animados japoneses. Você vê quando é o japonês e quando Claramente, o estilo de cada um, pá, salta os olhos, e é a dimensão humana da aventura. Então, assim, é uma aventura, porque pensa assim, quando entrei nessa bagagem de MBL, eu tinha 29, 30 anos, o Kim tinha 18 anos, o Rodney 18, todo mundo não tinha nada a ver com aquilo lá. Então como é que você retira uma pessoa, tipo um Big Brother? E vocês vão mudando as próprias ideias de vocês na medida que vocês vão amadurecendo, né? Sim, porque o processo te obriga. Quantos anos você está agora? 35. O processo te obriga a você ir se readequando. No começo, a gente era hiper liberal. Ninguém entra sabendo tudo também, né, cara? Em lugar nenhum, né? E eu acho que se você... Eu hoje penso futebol muito diferente do que eu pensava 5 anos atrás, do que eu pensava 10 anos atrás, e se eu não pensasse, eu era um idiota. Sim, né? Sim. Quem vende a ideia de que só acerta na vida também é um idiota. E quem compra é mais idiota. Ou é coach, né? Ou é coach. Coach é uma coisa... Tu viu o vídeo que eu botei lá do coach gritando? Aqui, ó, eu fiz um vídeo sobre isso. O coach é um golpe tão descarado, assim, é um golpe tão na cara dura. O coach é um pastor de igreja com sem usar Deus. Sem usar Deus, né? Ele diz. E o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: se algum idiota um dia aparecer para você e falar assim, senhores, eu ganho 150 mil reais por mês fazendo o que eu faço. Quer saber como? Compre meu curso de 200 reais. Por que ele vai vender um curso de 200 reais se ele ganha 150 mil por mês? É óbvio que esse cara tá mentindo pra você, seu idiota, porra. Se o cara ganhar 150 mil por mês, ele não tava na internet fazendo mostrando a vida. Ele tava em Paris, tava na casa de um caralho. Porra. Resolvi revelar um grande segredo dos homens de sucesso. Vou revelar como ganhar R$1 milhão por mês fazendo trading. Se tu ganha R$1 milhão por mês no celular, sem ter que sair. Você precisa fazer um curso? O que você tá fazendo cursinho na internet, irmão? Porra, tu é um imbecil, cara. Eu já não vou comprar o seu curso porque você é imbecil. Não porque você. Inventaram assim, a internet permite isso. Você pode ser o que você quiser, né? Pra você, porque o malandro antigamente, eu costumo lembrar muito disso. Quando eu era moleque, o malandro era o cara que ele se vestia de um jeito específico, ele tinha uma lábia toda com a mulherada, ele tinha uma namoradinha em cada bairro, aí ele dava um golpezinho, tirava um dinheirinho aqui, ele tinha todo um trabalho pra fazer isso. Hoje o cara liga uma câmera, ele se passa pelo que ele quer, ele rouba dinheiro em massa, porque tudo que não falta no mundo é trouxa, em país subdesenvolvido é trouxa esperançoso, que é o pior trouxa que tem, que é o trouxa que acha que é um super-herói, né? Você pode reparar, por exemplo, que você não vai ver um youtuber salvador na Noruega. Né? Você não vê coaches brilhantes em países super desenvolvidos, você vê na merda, entendeu? É o cara que tá fudido, que quer achar um jeito de ganhar dinheiro rápido. E assim, o brasileiro ele pega, por exemplo, tudo no Brasil é meio que uma grande telex free. Então, esse negócio do coach virou uma telex free. As pessoas estão acreditando em coisas que falam, meu, você sabe que isso é mentira. Não, eu tô com o mindset certo, eu tô motivado. Se fudeu, velho. Aliás, não existe nada na vida pior do que um burro motivado, né? Você largou um burro motivado. Eu adoro o mindset, cara. Eu adoro quando o cara fala, não, porque a questão é o mindset. Eu tô com o mindset, mano. Não, vai dar meia hora de bunda. Mas difícil mindset no cu, velho. Tudo isso começou, sabe com o quê?
com feedback. Ah, o grande Começou com as agências de publicidade Sim. e os feedbacks. Me manda um feedback que você vou te dar achou. um feedback. Agora que tu vai ligar de volta, ô viado. Agora o nego faz 3 gols no jogo, é hat-trick. Vai acabar o mundo desse jeito, cara. Hat-trick, Vai acabar a porra do mundo, cara. Porra, você que é coach, vai se fuder, cara. O Arthur foi expulso do DEM esses dias, né? Essa semana. E é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. E o Gabriel deixou o MBL aqui no Rio. Essas 3 notícias impactam vocês de que maneira? O do Gabriel, eu acho assim, o Gabriel ele tem uma linha que é diferente da nossa. E quando ele entrou no MBL, era um tipo de MBL, pré-autocrítica, e depois o MBL mudou. Nessa mudança do MBL, pro estilo dele não casava, e ele, não, vou tocar minha vida justo. Esse tipo de coisa eu acho justo pra caramba. O Arthur sair do DEM, a gente ficou um pouco surpreso, porque o DEM, nosso combinado é o seguinte, lá em São Paulo, o DEM dá espaço, os meninos vão voltar e falar do jeito que eles quiserem, beleza. Tranquilo, tanto que eles são os mais votados do DEM, disparado em São Paulo. Agora, o DEM em São Paulo, no estado, começou a ficar muito incomodado, especificamente com o Arthur, muito incomodado. Porque ele não vota conforme eles determinam. Nada! E assim, a gente percebeu que a Assembleia Legislativa em São Paulo é muito corporativista. É a coisa mais, assim, só se vota aumento de não sei o quê, e é um homenageando o outro, um ajudando. O governador é dono de tudo, e o Arthur não apenas batia nos posicionamentos do partido, como bate no Dória. E o DEM tá, por enquanto, numa briga grande, porque uma ala do DEM quer ficar fechada com o Dória, pro Dória ser presidente. E o Arthur é um belo do inconveniente, né? Então, os 2 maiores discursos em termos de divulgação da história da Lesp foi o Arthur que fez. E os 2, de alguma maneira, batiam no Dória. Então devo concluir que foi bom. Agora eu tô falando como um cara que olha a política de fora, assim, né? Como a maioria das pessoas. Não é ruim pro Arthur ganhar um alvará desse tamanho de um partido dizendo realmente esse cara é independente. Porque foi isso que ele fez, porque o DEM está dizendo realmente esse cara não vai conosco. Ele ganhou uma carta dizendo realmente ele está fazendo o que ele prometeu. Deu um certificado de independência. Para ele foi bom isso. E foi muito engraçado que vou jogar aí já uma polêmicazinha, o Arthur, né? E o Arthur saiu do DEM, foi expulso do DEM no mesmo dia que o Bolsonaro saiu do PSL, né? E o Arthur está sendo cobrado, né? O Arthur não votou com o DEM, pelo partido, por essa postura independente dele e de ser coerente com que a pessoa que votou nele estava lá. O Bolsonaro saiu do PSL porque, no fundo, tem briga ali por fundo partidário, teve acordão. Então, assim, os 2 saíram no mesmo dia, mas sob lógicas muito diferentes. E essas 2 lógicas é a lógica que, a meu ver, nos diferencia do bolsonarismo. Cara, e as contas do MBL que são assunto na internet, elas vão ser abertas? Se sim, quando e se não? Por quê? Cara, a nossa conta é aberta para a Receita Federal. Agora, é muito engraçado que quem cobra isso é muito louco. Por que cobram isso? A direita bolsonarista cobra. Porque ela acha que vocês estão ganhando dinheiro em cima disso e não pode. Não, eles querem nos destruir. Vou te dar um exemplo. Recentemente, essas mesmas pessoas que estão falando isso vão na nossa transmissão ao vivo, que a gente tem um programa que chama MBL News. E lá as pessoas doam. Tem um rapaz que chama Alessander, que ele doa 100, 150, doa porque quer. Ô, Alessander, o meu canal tá aqui agora. Né, Alessander? Não, posso falar? Que horas que é ao vivo de vocês? 8 da noite. Acabando dele, eu vou fazer um só pra você. Faz, então, não, e o homem dá grana. R$100 de doação no dia, 150, às vezes R$300. Ele dá porque quer. E outra coisa, não é dele. E ele dá assim, é com a grana dele, ele põe o nome dele. Aí o que os caras fizeram? Foram pesquisar onde os Minions, não a esquerda, onde trabalha, onde mora, começa a atacar, começa a fazer meme xingando o cara, começa a expor a vida do cara, como exatamente a esquerda fazia com as primeiras pessoas que doavam pra gente em 2014, 2015. Exatamente o mesmo linchamento que a esquerda fazia com o cara que ia participar de uma manifestação nossa e doava, a direita tá fazendo com o cara que doa numa live. Então, se eu abro o nome das pessoas que me doam, literalmente eu vou fazer com que essas pessoas não doem mais pra mim. O que me disse na entrevista passada é que o MBL quer governar o Brasil. Ele falou. Né? Tá errado ou não? Não, assim, não. O MBL não tem uma perspectiva eleitoral. Só que a gente sabe, por exemplo, que a gente... Que é o poder. Não, é que isso foi muito mal compreendido quando ele falou ali. As pessoas vão pegar uma coisa que é virtuosa, ou seja, o Bolsonaro concorreu para presidente e ele não queria o poder? Não, todo mundo quer o poder no que faz, eu acho. Né? Só que assim, esse é um tipo de termo que as pessoas pegam e dizem, você quer o poder, você não ama o Brasil. As pessoas querem... Olha só, dinheiro é poder, todo mundo corre atrás de dinheiro, portanto todo mundo quer, porque é poder de compra, todo mundo quer. O poder é algo que as pessoas correm atrás o dia inteiro, qualquer pessoa. Mas dá pra falar assim, de forma tranquila. O MBL aprendeu no começo a destruir. Agora ele começou a eleger parlamentares e essas pessoas estão construindo bem. A gente critica muito determinados erros no governo Bolsonaro, no próprio governo do Dória em São Paulo, do tipo, você não é convicto naquilo que você falava ou você não faz boa política, que é uma coisa que a gente defende, a gente ama política.
amar política não significa amar ladrão ou amar práticas ruins. É amar a ideia de, cara, vou discordar de você, vou te vencer no voto, vou fazer isso ou aquilo. Inevitavelmente, quem critica e quem está aprendendo a construir vai ter que apresentar uma alternativa. E eu acho que o Arthur ser pré-candidato a prefeito de São Paulo, um dia algum membro nosso ser candidato a presidente. E esse cara seria o Arthur ou o Kim? Para presidente? É. Tem o Holiday também, né? Eu acho Tem o Holiday, eu não botei o Holiday. Por que eu não botei o Holiday na candidatura? Porque eu sou um racista homofóbico, filho da puta. Tá aqui, caralho. Puta que E São pariu. Paulino, hein? Lembrando que o Holiday também é São Paulino. Porra, Holiday, desculpa. Não, porque eu fui seco no negócio de Kim e Arthur e esqueci do Holiday. O Holiday é um cara que também tá nessa possibilidade. Sim, tipo... Eu trampo... Tem outros, o MBL tem muitos talentos ao redor do Brasil. Esses 3 são os mais notórios e é muito louco trabalhar com eles. Porque, literalmente, são muito talentosos. Pode cada um. não, cuzão. Quem vai ser o presidente? Tá, não vou fazer não. É assim, o Arthur é o cara que eu falaria assim, quem mais quer é o Arthur. Quem mais tem a alma de fazer, de ter uma candidatura como símbolo, o Holiday. Quem mais está preparado, o Kim. Eu vou tentar fazer essa pergunta calmamente, porque eu posso me enroscar na pergunta, então eu vou praticamente ler o que eu escrevi para não me enroscar. E aí eu não quero ser processado. Quer ver? Você fala uma coisa Você fala uma coisa que o outro lado Sim. entende como uma acusação, então eu tenho que ser cuidadoso. A lista do COAF indica movimentações suspeitas em valores até 50 vezes maior do que o do Flávio Bolsonaro. Certo? Nessa lista está PT, PDT, PSC, DEM, PSD, MDB. Eu não me acostumo em falar MDB, para mim eu falo PMDB até hoje. PSOL, entre outros. Não é muito evidente que é de interesse de todos eles que o caso do Queiroz não seja investigado e por isso não há uma pressão política de um partido para outro para que você vá atrás do Queiroz? Nítido. E mais do que o caso específico do COAF aqui no Rio de Janeiro, a ideia de que o órgão COAF, as informações dele não possam ser compartilhadas, porque informações do COAF, do Banco Central e da Receita foram compartilhadas com a Operação Lava Jato, por exemplo, e pegaram gente em outras operações, em outras instâncias, em outros momentos. A ideia de vamos brecar tudo é maravilhosa para todo mundo. Sim, porque a pergunta, e o Queiroz? Que é uma pergunta justíssima. Sim. Se investigada, pode chegar a dizer, realmente fizeram alguma coisa de errado aqui. Mas vai chegar também no deputado lá do PT que gastou 50. Sim. Então é assim, se Era um pegar cara- o Queiroz, pega todo mundo. Sim. E aqui tem 9 partidos que eu anotei. Não, pegou só todo- nessa o lista. PSOL, que gosta de ficar rotando Exatamente. a parte ética, tá envolvido até o pescoço, PT hiper envolvido. Exato, por isso que ninguém está... Por isso que a gente vê alguma pressão até midiática, Sim. mas a gente não vê pressão de um partido com o outro falando, não, Queiroz, porque ninguém é louco de ir atrás disso. Não, e assim, o caso Queiroz, né, ele ficou muito emblemático porque vai chegar ali no Jair, e aí, tanto que eles já saíram, e do caso Queiroz já enfiaram a história da milícia e não ficaram muito nessa questão das movimentações financeiras. Das movimentações financeiras, o que a gente viu só foi o despacho do Toffoli limpando a barra de todo mundo, que é um despacho muito do canalha, que é aquele despacho que salvou a pele do Flávio, mas de toda essa turma. Né? Porque ao impedir que compartilhe dados, você salva todo mundo. Sim. Você acredita no Brasil, hein? Cara, eu acredito. Eu acredito porque o brasileiro é um otimista. E água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Eu estava na Argentina, a perspectiva da Argentina, quando ela fala em glória, ela olha para trás. Quando o Brasil fala em glória, ele olha para frente. Essa é a coisa mais louca dos dois. Toda vez que você tava lá, ah, não, mas o que você acha? Não, cara, nos anos 30 nós éramos um país de primeiro mundo. E você olha, puta, eu quero pensar nos anos 30 agora, nos próximos anos 30. Será que a gente vai estar top 5 de PIB do mundo? O Brasil tem um potencial monumental, ele tem uma não estou entendendo assim, eu odeio aquela perspectiva de Brasil de como, nós temos grandes terras, nós temos minérios. Foda-se, o brasileiro é um povo empreendedor pra caramba. O brasileiro ele só é explorado por uma elite, e isso aí eu vou concordar com o PT e com o bolsonarismo como diagnóstico. A nossa elite é uma droga, cara. Nossa elite é uma merda. Quanto mais eu convivo com a nossa elite, mais vontade eu tenho de ficar pobre. Eu costumo dizer que aqui no Rio de Janeiro, não São Paulo não, mas o Rio de Janeiro tem um hábito que é muito cultural do Brasil, que é assim, se você chegar aqui para 10 amigos aqui no Rio e falar assim, tem Zeca Pagodinho no Vivo Rio, sábado, 9 vão te responder, tu consegue? E um vai perguntar quanto custa. Seu filme favorito? Recentemente o Dunkirk, não dá pra falar que é meu, não consigo falar, mas foi um filme que tipo, eu assisti, caramba, isso foi foda. Vai, teu atriz ou ator favorito? Hoje, ator o Joaquim Fênix, muito pelo Coringa, mas também por coisas que ele já fez. Uma frase do cinema que você adora. Uma frase do cinema. Sem ser dadinho ao caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porque essa é unânime, né? Essa daí não tem como
Leave the gun, take the cannoli. Por favor, em português para nós. Larga a arma, pega o cannoli do Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. O melhor filme brasileiro que você já viu? Não vai ter golpe do MBL. Brincadeira, melhor filme brasileiro. Não posso divulgar em causa própria, óbvio, né? Mas até eu não sou diretor, mas melhor filme brasileiro. Cara, o Bacurau é bom. Bacurau eu não vi ainda. Bacurau é bom. Vou assistir. Bacurau, tipo assim, é surpreendentemente bom. O último filme que você viu? O último No cinema? No cinema foi o... Temer ou Bolsonaro? Temer ou Bolsonaro. Já corta essa parte e começa a mandar pro WhatsApp, porque normalmente é essa que vai fuder. Não, Temer... Claramente. Que foi essa que fudeu o Kim, né? Então vamos lá, Temer ou Bolsonaro? Cara, pelo conjunto da obra, a despeito das contradições, o Bolsonaro. Lula ou Haddad? Lula, puta, isso aí... Lula, Haddad, assim, acho que o Haddad gerou menos danos, né? O Haddad doeu menos. Kim ou Arthur? Puta, Agora você me fode. crise no MBL. Assim, isso é um problemaço. Kim ou Arthur, cara, essa é muito filha da puta, velho. Tá bom, eu vou melhorar essa pergunta pra você. Eu não deveria, mas eu vou melhorar. Para tomar uma cerveja acompanhada de um petisquinho, Kim ou Arthur? Kim, porque o Arthur não bebe, é um bosta. O Arthur não bebe? Não bebe, é um esquisito. É um fitness, né, cara? É fitness, assim. Então aí o Kim all the way. Só que pra o pegar... Kim bebe? O Kim bebe. É igual já bebe, já tá bêbado, depois de meio copo de cerveja sem álcool ele já tá bêbado. Mas o Arthur, ele não bebe. Só que o Arthur, pra pegar uma balada com o Arthur, quando eu digo, eu sou o Gil Cebola do Arthur. Sim, porque vem os rebotes, né? É, lógico. Hoje não mais, assim, ele namora e tal, mas assim, é porque... Sim, mas por isso mesmo, ele namora, ele fala não, vem os rebotes. Não, eu tô Gil Cebola, eu fico de Gil Cebola lá. Partido Novo ou DEM? Partido Novo. PT ou PSOL? Sol causou menos danos. Senna ou Piquet? Essa é uma homenagem ao capacete ali do lado, que eu sei que você, assim como eu, ama a Fórmula 1. Cara, minha formação moral é Ayrton Senna. Ponto. Assim, eu era de uma época, eu nasci em 84. Meus heróis eram, ao mesmo tempo, estavam acontecendo na mesma época. Você tinha o Jaspion, você assistia na TV. Você tinha o Ayrton Senna, e aí, cara, o nosso time era bom. 92, 93. Você tá esquecendo de um herói da época aí. Qual? Mike Tyson, pô. Era herói, mas o Mike Tyson parava, pô. O Mike Tyson, caralho, meu irmão, a gente parava o mundo pra ver o Mike Tyson lutar. Sim. 11 meses de Bolsonaro. 11 meses de Bolsonaro, eu dou nota 5. Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, para dar uma nota, eu vou dar nota 1. Eduardo Bolsonaro. Eu vou dar nota 2. Flávio Bolsonaro. Eu vou dar nota 1. Sérgio Moro. Eu vou dar nota 8. Mas por que não 10? Tu não vai cobrar, né? Porque o público é assim. Fudeu. O Moro deveria se pronunciar sobre o acordão que aconteceu sob a gestão do Bolsonaro. Ele não pode ver, ele não pode deixar que a operação, que ele foi, querendo ou não, o símbolo maior, está sendo desmontada, e ele vai ficar quieto enquanto isso. Rodrigo Maia. Eu dou nota... Ele estava relativamente bem no começo do ano. Não, eu estou justificando a nota. Não, é que ele fez uma cara ali que eu falei, o que aconteceu? Ele começou Galhaço bem, chegou de cueca. agora, desde o... Começou fundão e começou a embarrigar prisão em segunda instância, eu vou dar nota 4. Traz esse marginal pra fazer vapo aqui. Vem aqui. Faz pra câmera ali. Comemora o título da Libertadores. Encerra a entrevista, vai.